Serra Estil a gasolina, 720. Serra Mármore Makita, 1450 watts, 369. Bomba d'água meio cavalo, 139. Motor Rabeta 6.5 cavalos, 990. Via Plus é com a Terra Mar. Via Plus 1000, 39,90. Óleo 68 balde, 159. Bomba autoaspirante Schneider, 489. Bomba Sapo, 169. Terra Mar Fórum. Telefone 27231674. Terra Mar Turf 30252535 999355888. Se você procura uma emissora com a cara de Campos, a Plena TV é a melhor opção. Sintonize o canal 3 na Ver TV, 181 na NET, o canal 24 na Blue ou na internet em tempo real, visitando plenatv.com.br. São 24 horas diárias de conteúdo local com a qualidade que só o Grupo Folha de Comunicação oferece. Plena TV. Nossa programação é 100% você. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Nutritivo, natural e extremamente saudável, o melado de cana Nolasco é bom para tudo. Para adoçar bebidas como chás, sucos e cafés, na preparação de receitas como bolos, caldas, tortas e muito mais. O melado Nolasco é rico em magnésio, potássio, selênio, manganês, ferro e cobre. Seu consumo diário traz inúmeros benefícios para a saúde e para quem pratica atividade física é um excelente energético. Use melado Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão 225. Melado é Nolasco. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. E começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h03. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2019. E vamos conferir, a partir de agora, os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes de conferirmos estas notícias, vamos dar a previsão do tempo para hoje, para esta quinta-feira. Parcialmente nublado é a previsão, com máxima de 32, mínima de 20 graus. Momento 21 graus em Campos. Rafael entrega o São José e a eleição a diretores de escola. Promessas desde Rosinha que são cumpridas pelo sucessor. Inauguração do Hospital da Baixada marcada para esta sexta. Gestores da educação serão eleitos no prazo de 180 dias. Em decisão do TJ, Tribunal de Justiça, Garotinho consegue evitar a tornozeleira. Em São João da Barra, Carla faz alterações com os secretários e suplentes e essas alterações refletem em 2020. No esporte, o Peru derrota o Chile e vai à final da Copa América contra o Brasil. No Folha 2, Peter Parker de volta às telonas. Homem-Aranha longe de casa em cartaz no Kinoplex. Os nossos ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook
no YouTube, Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes, pelo nosso site folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do jornalista Arnaldo Neto, que já está aqui, editor-geral da Folha da Manhã, também do jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Arnaldo. Vamos começar aqui. Você vai falar nesse microfone do meio, então, por enquanto. Bom dia, Arnaldo. Vamos começar aqui a comentar um pouco sobre o que a Folha da Manhã mostra hoje. Novamente, a gente abre o jornal com violência e é muito triste a gente ver isso. Uma mulher executada dentro de academia e o ex-marido é o principal suspeito. Agora, na matéria diz que existe a possibilidade dele ter se matado também. Não? Bom dia, Marco Antônio, bom dia ao promotor Marcelo Lessa aqui com a gente, bom dia, Beto, todos os ouvintes da Folha FM. É isso, né? Mais um caso de violência, mais uma vez em Travessão. A situação de Travessão está delicada, são muitos casos de violência constantes lá. Nossa equipe de reportagem passou duas, a gente tem um horário limite de 10 horas, que é o horário que a gente põe como teto, até porque a gente tem que fechar a edição. Ontem, por exemplo, a gente fechou quase 1 hora da manhã. Mas a nossa equipe tem um limite de 10 horas na rua. E a gente estourou esse limite 2 dias seguidos com casos de violência em Travessão. Então você vê que a situação está um pouco delicada nessa região do município, né? A gente estava lá na reconstituição daquele caso da morte da menina de 13 anos dentro de casa, anteontem. Ontem a gente volta ao distrito de Travessão para acompanhar esse caso aí dessa professora que foi executada e tem como suspeito o ex-marido. Mais um caso de feminicídio no município, que a gente já registrou alguns, né? A gente já falou sobre alguns neste ano, e as investigações continuam para a gente saber aí qual realmente foi a situação desse crime ontem lá na localidade de Travessão. Como eu falei com você, a gente estava mais tarde, essa matéria foi a última, né? Foi a matéria de fechamento da edição. A gente hoje vai acompanhar os desdobramentos. Essa possibilidade de suicídio estava sendo aventada pelos próprios policiais e as pessoas no entorno, que atrai curiosos, né? Um caso como esse sempre atrai curiosos para o local e não foi diferente, estava cheio em frente à academia, muita gente ontem, e aí fica essa expectativa aí com relação à autoria do crime e os desdobramentos com relação ao suspeito que seria encontrado. Vale lembrar que, nesse caso, o casal morava em Cardoso, pelos relatos que estavam na matéria. Se separaram, a mulher veio para a Travessão, para a casa da mãe, e ela não estava dentro da academia na hora do crime. Ela passava em frente à academia, pelos relatos que a gente conseguiu lá. Ela viu supostamente o marido, e ela entra na academia para tentar escapar da ação criminosa, mas ele efetua 5 disparos e ela acaba morrendo. Mais um caso de feminicídio, como eu falei. Mas parece que logo que ela foi atingida e foi assim, início de ser socorrida, ela reconheceu imediatamente. Ela teria relatado, a gente tem que esperar a polícia confirmar, né? A gente não pode deduzir que seja por causa dos comentários ali no local, mas era o que todo mundo falava, inclusive alguns policiais teriam relatado na apuração da nossa repórter, foi a Daniela Abreu que foi lá ontem, e teria relatado aí que aconteceu que ela mesmo antes, enquanto aguardava o socorro, teria dito que seria o ex-marido dela. Bom, Luiz, bom dia. Como a gente fala, né? Essa história de violência e feminicídio é uma coisa que parece que não tem fim. Mas tem que ter, né? Tem que ter. Bom dia. Tem que alguém encontrar uma solução, não é isso? Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marcelo, já está aqui nos estúdios. Carlos Alexandre está chegando aí. Bom dia, sobretudo, ouvintes da Folha FM. A gente já falou aqui quantas vezes sobre isso, porque o próprio fato de a gente recorrentemente estar falando sobre isso é a prova de quanto essa estupidez como essa se repete, né? Verdade. Já disse aqui, questão de opinião pessoal, eu acho que o feminismo, no mundo todo, de uns 15 anos para cá, acho que os Estados Unidos, para o Brasil, daí para a Europa, parte do mundo, muitas vezes ele incorre numa espécie de misandria travestida de feminismo, é uma opinião pessoal.
né, que é uma espécie de ódio ao homem travestido de feminismo, não é busca de direitos iguais. Agora, essas coisas que acontecem com essa regularidade, quer dizer, você tratar o outro, porque isso para mim é uma espécie é uma sociopatia, né? Porque a gente tende a falar que o psicopata é o serial killer. O serial killer é só o caso mais grave do psicopata, é o caso superlativo do psicopata. Uhum. Mas o que caracteriza o psicopata não é matar em série. Esse é o caso mais grave. O que caracteriza o psicopata é a falta de empatia com o outro. É você não ver o outro como semelhante. Os psicólogos e psiquiatras podem dizer isso melhor do que eu. Isso é isso. Você não vê a mulher como uma semelhante. Você vê a mulher como uma posse. Né? E se ela não pode ser sua, não vai ser de ninguém. Que é pela lá. Onde é que nós estamos? É um negócio horroroso. E uma coisa, né, Luiz, que mais que incomoda a gente é que transcende completamente, por exemplo, o nível intelectual, o nível social, que você encontra pessoas inteligentíssimas, preparadíssimas, de alta qualidade intelectual, como era o caso do jornalista de São Paulo, do Pimenta. Um homem inteligentíssimo, competentíssimo, e caiu numa situação daquela em relação a uma ex-namorada. Olha... E perseguia ela, que é pior, é tão ruim ainda. Começou a perseguir, mandava demitir, ligava. Imagina, um sujeito numa posição de diretor de um jornal como o Estado de São Paulo, ligar para um concorrente para não dar emprego para uma ex-namorada. Isso é papel que se faz. É Gomide. Gomide, a Sandra Gomide. Sandra Gomide, de maneira covarde, né? Chegou com um revólver e tal. Como esse daqui, quer dizer, é um negócio horrível, né? É um negócio horrível, você não tem o que você vai fazer. Eu acho que é isso mesmo, uma falta de humanidade, falta de empatia, de incapacidade de ver o outro como semelhante, quer dizer... É uma posse, é um móvel, é uma posse. E isso... Eu sempre falo, falavam antigamente que você era parecido com ele, e você conhece, o Ivan Lins, que tem... Há tantos anos. Que tem muitas músicas, é o que Chico Buarque chama de piropo, compõe sobre relação. E também compõe no feminino também. O Ivan e o Chico. Mas ele falou no show da Folha da Manhã, já tem algum tempo, o show da Folha no Trianon, deve ter uns 10, 15 anos. E eu entrei uma canção de amor e outra, ele interagindo com o povo, falou, olha só, eu compus muita música de amor, mas eu quero deixar claro que amor acabou. Cada um é pro seu lado, isso faz parte da vida. Uhum. Né? Você não tem que... Essa coisa de ideal romântico feliz para sempre, isso é muito bonito e... Acabou, cada um é pro seu lado. Né? O Bauman morreu há pouco tempo, o Zygmunt Bauman, relações líquidas, né? Uhum. Ele escreveu sobre isso, o filósofo que morreu agora há pouco tempo. Eu acho um absurdo, completo, absoluto, é um negócio revoltante. Outra coisa, opinião pessoal também. Eu sou contra expressamente a pena de morte, mas tem casos que me fazem parar para refletir sobre isso, são esses. Eu também não sou favorável, não, mas... Porque Mas você sabe, absurdo. nós temos aqui a presença de um promotor, na presença de um promotor, mas às vezes a gente tem exemplos na vida em que, mesmo você não sendo advogado, você fica... E a gente vai conversar talvez até durante esse papo sobre isso. Teve um caso nos Estados Unidos da Susan Smith, uma mulher da Carolina do Sul, que separou do marido, tinha 2 filhos lindos, pequenos, maravilhosos, que ela cuidava muito bem, com muita amizade, com muito carinho, com muito amor, até arrumar um namorado, e ela descobriu que o namorado comentou que não gostava de criança. Quer dizer, não gostava não, ele não queria ter um relacionamento mais sério porque ele não queria compromisso com criança. Ela simplesmente matou os filhos, para não perder o namorado. Aí o juiz, na hora que ela teria pena de morte, falou, não vou lhe dar pena de morte, eu vou lhe dar prisão perpétua, para você passar o resto da sua vida sofrendo por esse seu ato. Você vê como é que são as coisas. Isso é Medeia, né? Isso é um negócio. Isso não, Medeia. Isso é a tragédia grega, né? Ela tragédia grega. Que mata os filhos para poder punir o ex-marido. O marido, né? Isso é que os gregos estavam certos desde... Mas eu acho que outro assunto... Até hoje
até os dias de hoje. Tá falando que psiquiatria aqui, toda a analogia de Freud é baseada, né, nos mitos gregos. Agora, outro assunto importante, que acho que deve falar, eu cheguei aqui um pouquinho... Vocês não chegaram a falar sobre São José, não, né? Não. Sobre o hospital? É. Não falamos, mas eu, na escalada, sim. Falei, inauguração agora sexta-feira. Então, é uma obra muito importante, é um pleito antigo ali da Baixada Campista. Bom dia do meu Carlos Alexandre, que chegou aqui aos estúdios. Não, tranquilo. Eu também cheguei atrasado. Marcelo me cobrando cedo, falou, você não tá aqui? Não, tô chegando, Marcelo, já chego já. Só o Marcelo que chegou no horário, além de Marco, claro. Marco é sempre britânico, né? Mas é um pleito antigo da Baixada Campista, né? O Hospital São José, acho que já tem uns 20 anos que isso é pleiteado, pelo menos. E foi uma promessa de governo, promessa de campanha da ex-prefeita Rosinha Garotinho, que perpassou 8 anos, não foi cumprida. E agora, entrando no terceiro ano perto do terceiro ano aí do governo, já no terceiro ano do governo Rafael Diniz, após 2 adiamentos, também teve adiamentos, ficou marcado, depois desmarcado. Finalmente vai ser inaugurado amanhã, às 18 horas, né, pelo secretário de Saúde, Abdo Neme, que tem uma história com o projeto do hospital, já esteve aqui no programa, falou sobre isso, né? O projeto, desde que se pensou em fazer no governo Rosinha, é dele, Abdo, né? Que inclusive começou a sua carreira como médico no Hospital São José, né? Ele fala isso, inclusive, na matéria de hoje. E vai ser inaugurado por Abdo Neme Rafael, 18 horas de amanhã. E está dentro daquele pacote de promessas que foram feitas e repetidas, inclusive, aqui no programa. Por Rafael, por Abdo Neme, por Marcão. A Sana, que teve mais recentemente, falou isso também. Alguns outros também. Fred Machado falou sobre isso aqui também no programa. Quer dizer, de medidas aí para atender pleitos da comunidade. Né? O Hospital São José seria um deles, tem o retorno esperado do cartão cooperação, que é outro nome para o cheque cidadão, a questão do restaurante popular, enfim, estamos aí na expectativa, mas é uma coisa muito importante e não deixa de ser emblemático que seja uma promessa de uma ex-prefeita que é cumprido pelo seu sucessor, como também foi publicado ontem, né, Arnaldo? Em Diário Oficial, outro pleito muito antigo do magistério campista. Temos aqui também dois professores também, que é a eleição direta de diretor de escola. Esse é um pleito muito antigo, né? Vocês, como professores, podem falar da importância disso melhor do que a gente, né? Mas é um pleito antigo aqui e foi publicado no Diário Oficial em prazo de 180 dias. Vão ser eleitos para mandato de biênio, diretores e vice-diretores de escola, podem ser candidatos professores, servidores técnicos, que sejam servidores estatutários, e tipo Supremo, pessoas com notório saber, capacidade e tal, e formação superior, e notório saber e experiência na área da educação. Tem essa lacuna tipo Supremo, enfim. É um pleito muito antigo que acho que o magistério de Campos hoje deve estar comemorando. É interessante que essa história do saber no magistério, do notório saber, independente do título, foi inaugurado alguns anos atrás por considerado um dos maiores arquitetos do Brasil, José Zanini Caldas, que na verdade não era arquiteto, não tinha nem completado o 2º grau, era vitrinista da Sloper, que era uma loja de departamento, mas que ele conseguiu criar uma escola de arquitetura tão genial, que quando ele foi admitido como professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele foi admitido já como catedrático. Negócio impressionante, o conhecimento que ele tinha de tudo, né? Desde a parte de construção, de mexer com a terra, até o acabamento final. Zé Zanini Caldas. Sim, famoso. Muito famoso. E também só uma coisa para registrar, não sei se o Arnaldo passou para dividir com você, mas é que também a eleição para diretor de escola
também vem há algum tempo sendo promessa de campanha de vários candidatos. Isso. E eu me lembro disso muito nitidamente, porque fui eu que entrevistei a então prefeita Rosinha no primeiro mandato. Eu perguntei isso a ela, fiz uma entrevista ali na Fundenor, ela com vários secretários, né? E me lembro disso, que eu perguntei, prefeita, e a promessa de eleição de diretor de escola? Ela falou muito assertivamente comigo, é inconstitucional. Eu, como não sou leigo, não me preparei para esse tipo de argumento, não pude, não debati, aceitei aquilo como fato. Depois, pesquisando, fui ver que isso não era bem assim, e está provado aí que, pelo menos, inconstitucional não é, tanto que foi publicado no Diário Oficial. Nessa questão do professor de escola, Luiz, essa lacuna que se abre para que não seja concursado, mas que tenha um notório saber, muito criticado pelos movimentos, sobretudo o CEP, quando a Odisseia esteve aqui com a gente. Mas também tem uma particularidade de direção de escola, eu falo isso com certa tranquilidade, porque você sabe, alguns ouvintes já ouviram isso, minha mãe é diretora de escola há um século, né? E eu sou funcionário do nuclear. Não, só diretora de escola está tranquilo, o problema é você ser inspetor de disciplina. Eu sou inspetor de aluno da mesma escola, inclusive, concursado. Aí é complicado. O que acontece? A direção escolar, ela tem algumas particularidades, sobretudo em comunidades. O diretor de escola ele tem que ter uma ligação com a comunidade, e essa lacuna abre essa possibilidade que às vezes o concursado não tem. Muitas vezes o concursado tem mais de uma matrícula, ele está em 2, 3 escolas, ele não tem esse convívio com a comunidade do entorno, e é muito importante que o diretor de escola tenha uma relação direta com a comunidade do entorno, sobretudo em comunidades mais perigosas, e a gente não pode deixar de falar isso aqui em relação a Guarulhos. E só fazendo um adendo dessas medidas que estão previstas para esse semestre, o Diário Oficial de Campos traz hoje a convocação do pessoal que apresentou documentação, está habilitado a atuar no novo modelo de transporte da Prefeitura de Campos. A escolha das linhas já acontece na próxima semana, então nos próximos dias esse novo modelo aí deve estar sendo implantado pelo IMTT. Eu só quero dar uma interferênciazinha. Luiz, nós podemos fazer o seguinte também, se for o caso. Nós teríamos já que ter ido ao intervalo, o que a gente pode também unir o intervalo de agora com o de 7h40 e continuar já com a presença dos nossos dois convidados. Eu acho que a gente pode falar dos outros assuntos no final, depois do debate. Dos outros assuntos no final. Eu acho que sim. Mas podemos seguir. Os dois principais são esses. Você quer então seguir, então? Vamos seguindo, porque já pega o ritmo, já estamos com os dois convidados, nós estamos com o tributarista Carlos Alexandre, ex-assessor do Supremo, do STF, e também com a presença do promotor Marcelo Lessa. Já dar as boas-vindas, agradecer a presença de vocês aqui, né? E o microfone já está, a luzinha acesa. Vamos continuar o papo, depois a gente faz um intervalo às 7h40, um pouquinho maior, e a gente volta até o final do programa. Bem, dá bom dia a vocês, agradecer pela presença. Bom dia. Prazer enorme estar aqui com você. Fazer essa viagem no tempo, estou ouvindo vocês comentarem aqui, me coçando para falar alguma coisa. e é uma viagem no tempo, né? Então, é verdade. Prazer enorme. Prazer com certeza é nosso enfim, o debate hoje é um debate que tem movimentado aí o cenário nacional, até internacional, né? Eu viajei, eu voltei ao Brasil, fiquei um pouco mais de 2 semanas fora, voltei ao Brasil no sábado, e me lembro que saindo daqui eu cheguei a ouvir ambos. Tinha começado, foi a primeira revelação, a primeira matéria da Intercept com o site Intercept, do jornalista Glenn, eu também tenho, como Lula tem dificuldade. Greenwald. Marco morou nos Estados Unidos. Personagem do Harry Potter, né? É verdade. Parece mesmo. O nome de um uísque escocês, sobre o nome. Pelo menos, não. Eu acho que Greenwald tem alguma coisa mesmo. House of Greenwald. Como o Entraub, que parece o nome de xarope, não falo ministro da Educação, Entraub. Mas, enfim, de lá para cá eu acompanhei fora um pouco, acompanhei e algumas outras revelações. E a gente tem aí o caso mais recente, que foi a sessão de quarta-feira. Né? Quarta-feira, não, perdão, hoje é terça-feira, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi gravado, então, juiz federal, com procuradores da Lava Jato. A sessão dele na Câmara Federal, que chegou a acabar porque a coisa ficou chamada de juiz ladrão,
para um deputado do PSOL. Ali o objetivo não é debater, né? Ali o objetivo é ser um palanque para discurso. Ali ninguém quer debater. Aquilo é deprimente. Foi ruim para a República. A gente tem todo o direito de pensar de forma divergente, mas mantendo o nível de respeito. Faz parte, né, do Estado democrático pensar diferente. É tão saudável pensar diferente. Eu acho. A gente, quando vai para um debate com uma pessoa que pensa diferente, aberto, com o coração aberto e com a ideia aberta, todos aprendem. Não só quem tem opinião contrária, mas não está fechado e está disposto a ouvir quem pensa diferente, como aquele que está assistindo quem pensa diferente expor. Acho que é um aprendizado para todos. Aliás, não precisa Marcelo, descer o nível em momento nenhum da vida. Né? Aliás, doutor Marcelo, o Nelson Rodrigues dizia que unanimidade é burra. Sim, lógico. E além do mais, você imaginou um debate onde todo mundo tem a mesma opinião? Não tem graça nenhuma. Não é debate, né? Não é debate. Não é debate. Não vai. Exatamente. Já deixa de ser debate aí. Mas é ridículo realmente essa atitude. Vocês dois demonstraram naquela matéria posições diferentes. O Alexandre é uma posição mais garantista, você é uma posição mais ativista, né, em relação ao desempenho do juiz Sérgio Moro. Queria que vocês falassem sobre as suas posições em relação ao caso e por quê. O que vocês acham e por quê daquelas conversas. Quem que começa? Não, na verdade, até para pontuar, eu acho que eu e Marcelo temos um ponto de convergência natural da trajetória nossa, que acredito que se verificássemos efetivamente uma parcialidade manifesta do juiz Sérgio Moro, ambos estariam condenando. Acho que a nossa divergência é um pouco mais, a gente já conversou isso, é um pouco mais assim, o que está sendo divulgado aqui realmente revela uma parcialidade, sim ou não? No caso dele, uma questão de interpretação. De interpretação, né? Não é nem em relação à postura do juiz, a postura institucional que ele deve ter. Que tem que haver separação de funções, que o sistema é acusatório, isso é inegável, não precisa. Esse é o ponto. Isso né? é fato. Agora a questão é saber se... O problema é saber se foi ultrapassado ou não naquele diálogo revelado. E é uma questão de percepção. Mas, Marcelo, quando a divulgação é feita, porque tudo muito vulnerável, se a gente pegar aqui, por exemplo, um fato, a gente sempre fala a diferença de fato e opinião. Você pega um fato, aí você vê a manchete, isso é até motivo de brincadeira, a manchete, por exemplo, do Globo, sobre aquele fato, a manchete do Estadão, sobre aquele fato, a manchete da Veja, vão diferir. São totalmente diferentes. Aí vai de acordo com o editorial, com a linha editorial. Isso, né? Sabe melhor do que eu. Aí vai também um pouco da linha editorial do veículo que está divulgando, que tem o direito de ter a sua opinião também sobre aquele fato. Muitas vezes você tira do contexto uma frase que quando você vai ver lá na frente ela está explicada, não tem nada a ver, mas você tirando do contexto ela fica estranha, fica acusatória quando às vezes não é. E é interessante, a única coisa que eu sempre me preocupo no direito, né, Alexandre, acho que vai concordar comigo, no direito não existe certo e errado, existe uma questão de percepção, de formação. Não raras vezes a gente acaba se impregnando de uma certa influência ideológica, isso é natural, o ser humano tem formas de pensar, às vezes ideológicas também, nem sempre consegue distinguir, mas o que a gente costuma prezar, sobretudo quem se dedica ao magistério jurídico, é com a coerência. Isso é que é importante, você não pode decidir a conta-gota, você não pode estabelecer uma premissa e depois não atendê-la num caso semelhante por esse ou por aquele motivo. Então, a coerência é aquilo que eu sempre prezo no magistério jurídico e na própria operação do direito. A gente tem que ser coerente sempre com determinado fato. E o que é interessante dentro disso que você falou, de versão, de opinião, é que justamente o que sempre se reclama os investigados, em qualquer operação, não só na Lava Jato, sobretudo quando há interceptações telefônicas e às vezes se exploram os trechos das conversas, é justamente a descontextualização. Sempre se reclama que às vezes se dá ênfase a determinado trecho de uma conversa e se tira do contexto. E é o que se está fazendo agora para a euforia geral dos investigados, que sempre reclamaram dessa suposta descontextualização. Isso é incoerente. Isso me chama a atenção, né? A gente tem sempre que manter uma linha de coerência na vida. A gente não pode estabelecer uma premissa e depois esquecer dela, porque naquela situação concreta não nos é conveniente a premissa que estabelecemos. Isso é que me incomoda às vezes. Tem uma frase muitas vezes repetida, né? Que todos têm direito à sua opinião.
mas não tem direito aos fatos. O problema é que muitas vezes Essa os fatos... frase do senador recém-falecido dos Estados Unidos, que era opositor ao Trump. O McCain? Não é o McCain, não é McCain, não. Mas é um não, democrata tá. recém-falecido. Eu vou pesquisar aqui. O McCain foi... É uma frase que ele falou pro Trump. Você tem todo direito à sua que deve opinião. ser mais mas antiga do mas que ele, essa frase. Mas, na verdade, os fatos são, às vezes, controvertidos. Os fatos também demandam uma interpretação. Eu acho que essa discussão, é importante pontuar, sobre o que essa discussão não diz. Que muitas vezes, de que vocês estão debatendo? Não, primeiro é o seguinte, sobre o que ela não diz. Ninguém julga nessa discussão a Lava Jato. A Lava Jato não está sob julgamento. Nem o Lula, nem os demais políticos estão sob julgamento, que nada, na minha opinião, que vai chegar a esse resultado vai inocentar algum ou culpar definitivamente. A discussão não é essa. A discussão é o seguinte, olha, esses fatos revelam algum tipo de desvio de conduta ou alguma não separação entre funções, entre um juiz e um procurador. É aquilo. Não que isso vá necessariamente levar à nulidade dos casos, não que isso vai revelar que eles estavam errados quanto ao Lula, quanto ao outro. Agora, é claro que as pessoas manipulam a controvérsia, manipulam a discussão para levar para esse campo. O que aconteceu na Câmara nada mais é do que o reflexo do que está acontecendo hoje nas redes sociais, nas mesas de bares, nas salas de casa, nos almoços de família e por aí vai. Ou seja, cada um com a sua posição política, muito mais político-partidária do que ideológica, a sua posição política, pegando esse debate e distorcendo para um lado e para o outro. Sem querer rasgar seda, mas essa é a grande diferença de debater esse assunto com uma pessoa inteligente, apesar de crítica e de ter alguma opinião divergente como você, e debater com um fanático. Essa que é a divergência. Que aí se impregna de uma euforia como se os fatos não tivessem existido, ainda que tivesse sido ultrapassado essa barreira desejável de separação de funções, como se... bom, e aí, o restante? Onde é que ficam as delações? Quer dizer, então aqueles ex-diretores, eles fizeram doações à Petrobras, nada daquilo existiu, eles resolveram então colaborar com o caixa da empresa e devolveram uma fortuna a título de doação, fizeram uma liberalidade, entre outras coisas. Quer dizer, essa euforia que o ministro Barroso comentou, que não se consegue compreender. Porque e as outras provas que nada tem a ver com uma suposta ligação indevida sobre os fatos, ficam aonde? Quer dizer, eu até escrevi sobre isso naquele espaço generoso que a Folha me dá há uns 20 e tantos anos, né? Na época que seu filho era criança, estou vendo ele aqui agora, já grande, enfim. E escrevi, bom, mas então vamos acreditar também que o homem não foi à Lua, foi tudo uma invenção dos americanos, na época mas da Guerra é o que Fria. tem acontecido, né? A Terra é plana, o homem não foi à Lua, vacina... Vacina faz mal, Tancredo Neves morreu de um tiro lá na Catedral de Brasília, que Bolsonaro agora... não tomou facada. não tomou, quer dizer... O caso, dizem até que a Glória Maria... Eu fico preocupado... Dizem que a Glória Maria foi afastada porque ela viu. Olha, mentira. Não, eu fico Coitado preocupado. Da Glória Maria. Porque eu vejo essas distorções. Foi filmado no estúdio de Helsinki pelo Stanley Kubrick. Eu vejo essas distorções que o Carlos Alexandre falou, nesses fanáticos, e me dá a impressão de que eles acreditam realmente que foi tudo uma grande farsa, que nada existiu, que não existiu corrupção na Petrobras. Eles acreditam realmente nisso. Isso é patológico. Eu fico preocupado. Eu estava brincando. Isso é patológico. Eu viria aqui, mas eu estava com muito receio que se eu realmente mostrasse uma posição contrária ao Moro, na saída do prédio aqui, cartazes, Casa Alexandre comunista, volta para Cuba, volta para Venezuela. Nada a ver. Só para registrar, eu falei do senador aí, não foi pro Trump não, que ele morreu em 2003. É o Daniel Patrick Moynihan, né? Essa frase fiquei na cabeça, mas não é pro Trump não, quer dizer, provavelmente foi pro Bush. Foi pro Bush. Bush, senador democrata. E Marcelo, eu queria pegar uma coisa que você falou, se me permite, fazer um pouco de jogador do diabo. É um ponto que você tocou, que é um ponto muito levantado nesse debate. Que é... Você falou da coerência, né? Você falou da coerência, que tem que ter coerência nas posições em relação aos questionamentos à Lava Jato. Mas não parece também incoerência que Moro impede a posse de Lula como ministro,
a partir de uma gravação feita por uma chefe de Estado, depois de concluído o prazo que ele mesmo deu para que a gravação existisse, que era um telefone de um segurança de Lula, na verdade. E usa isso, Gilmar Mendes dá liminar, Lula não toma posse. E foi legal ou não foi legal? Essa discussão foi muito levantada naquele momento, não só aqui também, como lá fora. E agora se critica conversas que teriam sido hackeadas, que ninguém sabe até agora. Aliás, é outro ponto que a gente pode depois levantar, quem foi que hackeou, né? Quer dizer, não parece também coerência? Quer dizer, você reclama de você usa o vazamento, depois reclama de vazamento? De ambos os lados. Eu digo para você uma coisa muito à vontade, porque eu sempre tive uma posição muito polêmica em relação a essa questão da prova ilícita, né? Eu acho que, independentemente da origem criminosa, da suposta origem criminosa do acesso a essas conversas, naquilo que de fato for autêntico no diálogo, ele deve ser enfrentado. Se é institucional ou não, se ultrapassou ou não a barreira, independentemente da origem provavelmente ilícita do acesso que se teve ao diálogo. Eu não me furtaria, se fosse um dos interlocutores, naquilo que eu eventualmente reconheço que falei, a sustentar que falei e defender que falei sem que isso comprometesse ou ultrapassasse aquela barreira desejável de separação de funções. Eu jamais, se fosse um dos interlocutores, me escusaria de admitir aquilo que conversei a pretexto de que foi vazado de uma forma criminosa. Aliás, eu me lembro, Luiz, não sei se você vai se lembrar disso, eu, ao longo de toda essa vida, dos meus quase 25 anos, mais de 25 anos de atuação, eu me lembro, você uma vez falou uma coisa comigo que eu reputo como um dos grandes, dos mais sinceros, que mais me tocaram, elogios que eu recebi sem querer. Uma vez você fez uma entrevista comigo de algum tema polêmico, eu não me lembro o que era, e esqueceu o gravador. Na época não tinha celular para gravar nem nada. E você me perguntou algum assunto de uma forma astuta, uma questão polêmica realmente, e você ouviu uma opinião minha contundente. O fato eu não me lembro qual era. E ouviu uma opinião minha contundente, na hora você falou, poxa, eu esqueci meu gravador e tal, não sei o quê, mas não tem problema não, eu sei que você não é de desmentir aquilo que falou. E publicou, sem nenhuma gravação do que eu te lembro disso. Aquilo eu recebia como um dos maiores elogios, né? Então eu jamais me furtaria. Eu falei, você não é de mijar para trás. Eu me lembro. Eu me lembro exatamente nem o fato, nem as palavras. Mas me lembro que você falou isso. Então você não vai me preocupar de não estar gravando, não, que eu sei que você não é de se desmentir. E assim eu agiria se fosse um dos interlocutores. Naquilo que de fato não foi editado, e aí a gente não tem como saber o que pode realmente ter sido conversado e o que pode ter sido editado, porque o material obtido é protegido pelo anonimato, então não foi submetido a uma perícia e tudo mais. Mas naquilo que de fato realmente ocorreu, eu não me escudaria de me aprofundar e admitir e dizer, inclusive, que isso não me comprometeu em absolutamente nada, a pretexto de que foi obtido de forma criminosa. Então, nesse ponto estamos de acordo. Eu não fugiria disso, eu manteria a coerência desde o início. Agora, estranho é aqueles que, e aí a incoerência pode ser bilateral, estranho é aqueles que naquela época reclamaram daquele fato que você falou, classificando como vazamento. Eu não sei se é exatamente a mesma coisa, porque havia uma decisão judicial autorizando o levantamento do sigilo, tanto que foi divulgado nos veículos de comunicação. Sim, de Lula, se a decisão estava Dilma, certa, né, ou errada, é uma outra história. Porque Dilma, por ser presidente, precisaria do Supremo, né? Mas é uma questão do interlocutor que conversa com quem Não, tô falando da alegação que foi feita. Não, eu né? sei, mas aí é uma questão do interlocutor que conversa com quem é alvo. E também o horário já tinha estourado. E aí parece, pelo que eu me lembro, que foi dito na época, que isso era uma questão de logística. Se eu não me engano, ia até 11h30 e foi 1h e pouca a conversa. Pelo que eu me lembro que foi explicado na época, que era uma questão de logística. Sim. E, enfim, não necessariamente de má fé, mas era uma questão de logística, por isso que não tinha acessado. Mas a questão é o seguinte, eu não me furtaria, nesse caso concreto, de dizer que é ilícito e não entraria no mérito daquilo que foi dito. Por outro lado, também é incoerente aqueles que na época classificaram isso como vazamento, agora estarem com toda essa euforia, porque
Ainda que não seja a mesma situação. É a velha história da coerência. Né? É o preço que se paga pela coerência. A diferença básica entre um caso e outro é que você tinha realmente uma autorização judicial no primeiro caso. Se estava certo ou se estava errado. Ainda que extrapolado e que ter pegado o chefe de Estado precisaria do Supremo. E o segundo... Se depois foi invalidado ou não foi invalidado, é uma outra história. Mas tinha uma decisão Alexandre judicial. quer querer falar sobre isso também. Vamos lá. Né? Nessa comparação entre dois fatos, existe uma coerência e uma incoerência. Onde é que está a coerência, precisamente, do Moro nisso aí? Na perspectiva utilitarista dele, numa das máximas utilitaristas de que os fins sempre justificam os meios. O Moro ele poderia ter dado a decisão judicial autorizando a quebra, a Polícia Federal poderia estar com isso, mas ouviu-se a voz da Presidente da República à época, fechou, é competência do Supremo decidir qualquer coisa, inclusive se pudesse ser exposto o áudio. Então, assim, o investigado era Lula, o telefone era do segurança, mas a partir do momento que a possibilidade de se julgar um desvio de conduta de um presidente da República em utilizar um cargo público para poder impedir, obstruir a justiça, e foi para isso que ela fez realmente, eu acho que houve desvio de conduta, ele foi nomeado manifestamente naquele momento, especificamente, o envio daquele documento era para obstruir a justiça, mas quem estava cometendo aquele delito era o presidente da República. Acabou a competência exclusiva do Supremo. E depois foi demitido para lá. Sim, mas depois de vazado. E esse vazamento influenciou no impeachment. Impeachment, tá, gente? Ao qual eu fui favorável. Mas que teve uma influência decisiva foi. E qual era o discurso na época? Que inclusive o Sérgio Moro falou, mas olha só, era para o bem da República. E aí vem a incoerência. E é pela transparência. E é pela transparência. Pois é, mas aí Por isso que eu digo que nesse caso concreto, eu não me escusaria de sustentar, olha, isso eu falei, isso eu não falei, e isso eu falei e não tem nada demais. Eu não fugiria desse debate seguindo a coerência, por conta disso. Eu jamais fugiria desse debate por conta disso. Na comparação. Exato. Hoje o que se diz? Isso. Hoje se diz o seguinte, quem defende o Moro diz, não, mas ele poderia ter esse diálogo, porque olha o resultado positivo que teve. Esses fins justificam os meios. Ponto. Coerência. Utilitarista. Que não é por isso que eu defendo. Isso. Mas não quando vai se chegar ao vazamento, diz, olha, mas não poderia vazar. Ué, mas onde está a transparência? 2 agentes públicos falando de um processo de alto interesse público e não tem que ter transparência. E tem uma coisa que você falou da coerência, Marcelo, também. Por exemplo, na hora do viés político, esquerda e direita. A esquerda diz, os fins justificam os meios. Aí a direita diz que não pode ser assim, mas ela quer fazer assim. Aí o caso exatamente. Serve para os dois. É muito incoerente. Só para registrar uma impressão, porque foi uma coisa que me marcou muito. O Marcelo está falando de entrevista. Eu me lembro, sim, mas isso também faz parte da relação repórter-fonte, né? A fonte que a pessoa falou, você confia, e tem pessoas que você tem que estar gravado mesmo, porque não... Isso é uma construção. Eu te agradeço por isso. Fiquei muito honrado com essa demonstração de confiança sua na época. 25 anos depois, estou tendo a oportunidade de dizer isso. Obrigado. Eu recebi aquilo como um elogio que eu jamais tinha recebido. Nem sei se era merecedor disso. Não, mas com certeza. Só que naquele dia, eu me lembro que me marcou muito, eu fui ouvir Feijó, deputado federal, sobre outro assunto política local, no dia que saiu a gravação. Inclusive, eu fui saber da gravação de Dilma e Lula por isso. Liguei pro Feijó, o Feijó estava saindo do Congresso. E eu fiquei muito impressionado, uma coisa que eu nunca vou esquecer, me lembro assim, até hoje. Eram populares batendo no carro de Feijó e de outros parlamentares. Vamos invadir, vamos quebrar, vamos tirar da Inamar. População, eu ouvi, ninguém me contou. Foi bem consequente. Não, mas o que gerou, porque ninguém me contou, não. Eu ouvi pelo telefone de uma pessoa que estava dentro de um carro. Era muito alta. Eu fiquei impressionado com aquilo, porque foi uma coisa que eu testemunhei assim. E eu fui saber, antes de eu ver a gravação, pela Record, eu falei, o que está havendo no país? Que as pessoas queriam entrar no Congresso Nacional. Foi uma coisa que incendiou realmente o país. A Lava Jato foi decisiva para a mudança de rumo político do país. Não foi esse. Era um dos elementos, mas um dos maiores da crise econômica. Foi o gatilho, né? Foi um gatilho, isso aí. Bom, são 7h44, quase 7h45. Nós faremos um pequeno intervalo agora com Folha Não. Primeiro intervalo agora. E voltaremos logo depois com essa nossa conversa. E aí vamos até umas 8h05. Temos aí uns 20 minutos para bater um papo.
Ok, vamos lá. Seguindo. Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select é dotada da mais alta tecnologia e rigoroso